Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso terceiro episódio do Descomplica Ped, uma parceria minha com os alunos da Unifacig, com outros colegas da área da saúde. Então, com o tempo, vocês vão assistir vários vídeos aqui de temas muito interessantes. O tema de hoje vai ser sobre meningites e um aluno nosso vai expor aqui pra gente e nós vamos ver quanta coisa importante que nós podemos aprender. Então, o mais importante sobre as meningites nós temos que entender que a meningite, ela é uma doença como outra qualquer, que ela tem um início. E muitas vezes o início das doenças, ele pode ser um pouco complicado, né? Então eu peço atenção aí para a família, para que vocês estejam atentos, né, aos sinais, sintomas dessa criança. E assim, o mais importante é o diagnóstico precoce. Mas mais importante do que o diagnóstico precoce é que essa criança não tenha meningite, né, gente? E para essa criança não ter meningite, nós precisamos de algumas coisas básicas. Nós precisamos do calendário vacinal em dia, nós temos o calendário do Ministério da Saúde e o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria e da SBIM, que é um calendário mais completo, que eu sempre falo nas consultas e também vai ser explanado aqui pra gente. E nós temos também outras medidas, né, protetivas, como, por exemplo, evitar aglomeração, evitar sair com um bebezinho que ainda não tomou nenhuma dose de vacina de meningite. Então, isso tudo aí pra gente ficar atento. Então, nós vamos agora pro vídeo do Euler e vamos aprender um pouco mais sobre meningites. Boa noite, eu sou o Euler, eu sou aluno aqui do Centro Universitário Unifacig, sou aluno da doutora Gladma e hoje vim falar um pouquinho pra gente aqui no canal sobre meningite. Vou começar falando um pouquinho sobre os conceitos, né? O que é a meningite? A meningite, ela é uma inflamação das membranas que envolve o cérebro e a medula espinhal. Elas são conhecidas como as meninges. E a principal forma de meningite são as meningites bacterianas, causadas por bactérias. A gente também tem as virais e a fúngica. E cada uma dessas vai ter um agente etiológico específico e vai ter também um tratamento específico. E ela pode ocorrer também meningite por outras causas, como doenças autoimunes, tumores ou traumatismos. Falando um pouquinho da epidemiologia e os fatores de risco, a gente tem que recém-nascidos e crianças pequenas, elas vão ter maior risco de desenvolver meningite, né? São os pacientes mais novos. Isso principalmente por causa do sistema imune dessas crianças, que ainda não estão totalmente desenvolvidos. Eles são mais fracos, por isso eles são mais suscetíveis a doenças que podem complicar com a meningite. As crianças que já têm alguma doença de base também, como HIV, diabetes e câncer, eles também têm um risco aumentado de desenvolver meningite, justamente por essa relação com o sistema imune dessas crianças que está delimitado por causa dessa doença. E também o contato com a pessoa contaminada com um quadro suspeitado ou confirmado também pode levar ao desenvolvimento de meningite. Lembrar que a transmissão ela ocorre por tosse, espirro ou contato direto com esse paciente que está com a meningite. Os sintomas, então, da doença, a gente tem os sintomas iniciais, que são pouco específicos, que levam a gente a pensar várias coisas, como a febre, a dor de cabeça, náusea e vômitos. São sinais comuns de várias doenças e às vezes pode levar a gente a se enganar e postergar a procura de ajuda no algum local, no hospital, no postinho. Lembrar que aqui a gente tem os vômitos, são os vômitos em jato, que são os característicos da meningite, né, que vai falar para a gente a favor de uma hipertensão intracraniana, quando a pressão na cabeça está muito grande, e aí vai levar esses quadros de meningite com vômito em jato. A gente também tem um sinal clássico, que é a rigidez de pescoço. Na rigidez no pescoço, o paciente vai falar ou a gente vai observar, durante o exame físico. Vai ser característico aí da inflamação das meninges. A gente também tem alterações neurológicas, confusão mental, convulsões e coma. Elas podem ocorrer à medida que a doença progride. Não é comum o paciente evoluir já de início com essas doenças, com essas alterações. A gente também tem as erupções cutâneas, que são manchas vermelhas ou púrpuras pela pele, que vão ser característico também da meningite.
Aqui a gente tem os sinais que a gente encontra quando a gente vai examinar o paciente com meningite. A gente tem o sinal clássico, que é a rigidez de nuca, quando a gente vai puxando a cabeça, às vezes da criança ou do adulto também, aquela cabeça, aquele pescoço vai estar rígido, a gente vai sentir essa rigidez e uma dificuldade de executar a manobra. A gente tem também o do desconforto lombar, que é quando a gente flexiona a perna do paciente, ele vai reclamar uma dor nas costas. A gente tem o sinal de Brudzinski, que é quando a gente também flexiona o pescoço, a cabeça do paciente, ele vai ter uma flexão involuntária das pernas. E a gente também tem o sinal de Kernick, que é o paciente vai referir dor quando a gente tem uma flexão e uma extensão do membro inferior também. E tem também o sinal de Lazeg, que o paciente também refere uma dor, um desconforto lombar quando a gente movimenta a perna. E o sinal de Bichelli, que é quando a gente também faz essa extensão do braço do paciente. Todos esses são sinais, né, que a gente tem uma meninge irritada, inflamada por algum agente. Aqui são o principal agente etiológico da meningite, que é o meningococo, que ele vai causar essas manchas vermelhas pelo corpo. Esse aqui é um quadro grave que necessita assim, de suporte muito rápido para a gente poder estabilizar essa criança. É um quadro grave. O diagnóstico é principalmente com o histórico e o exame físico, os sinais, sintomas que esse paciente veio falando para a gente, as náuseas, os vômitos e até aqueles sinais que a gente testou agora há pouco, de rigidez de nuca e as outras manobras. Um exame confirmatório é a punção lombar, que a gente pode fazer, que é a coleta do líquido cefalorraquidiano, que é o LCR, para determinar o tipo de meningite. Cada agente bacteriano, viral ou fúngico, vai fazer as alterações no líquido. A gente vai ver, às vezes, mais turvo, mais purulento, vai ter mais célula, vai ter glicose. E aí são alterações específicas que a gente vai mandar para um laboratório e o laboratório vai falar com a gente o que tem de alterado naquele líquido e com essas alterações a gente vai poder suspeitar dos agentes, porque aquele agente mais específico ele vai causar isso no líquido e cada agente, então, vai fazer essas alterações. A gente também tem os exames de imagem, que é a tomografia ou a ressonância. Elas servem para ajudar a gente a descartar outras doenças que poderiam estar causando esses sintomas parecidos com a meningite. Falando um pouquinho do tratamento e do manejo dessa doença, a gente tem que nos casos de meningite causada por bactérias, né, que a gente confirma às vezes com um exame ou também com um exame clínico, a gente tem que tratar com antibióticos. Antibióticos de imediato, né? É o essencial. Lembrar que esse tratamento é feito internado, o paciente vai ficar no hospital, em observação, para a gente poder oferecer um tratamento de melhor qualidade. Se a gente tiver uma meningite por vírus ou por fungos, a gente vai tratar com antivirais e antifúngicos. E a gente também tem os cuidados e suportes geral, que vai ser hidratar esse paciente, o controle da febre e monitoramento, que vão ser fundamentais para a boa evolução do nosso paciente. A gente também tem que tratar os contactantes daquela pessoa, né? Quem que aquela criança teve contato, se foi numa creche, se foi os pais ou os parentes próximos, né? A gente vai tratar quando a gente confirma a meningite por dois agentes, ou a Neisseria meningitidis, que é o meningococo, ou o Haemophilus influenza. Somente esses dois agentes etiológicos que a gente vai tratar. E a gente trata com um remédio chamado rifampicina. Né? Todos os dois podem ser tratados com rifampicina. E também a gente tem uma alternativa somente para os casos de infecção pelo meningococo, que vai ser com ceftriaxona ou ciprofloxacin. Os pacientes que têm essa doença eles podem evoluir sequelas. Essas sequelas podem ser recentes, logo após a doença, ou tardias, depois de algum tempo. A gente também pode ter uma perda auditiva parcial ou total. A gente também pode ter problemas motores, de equilíbrio. E a gente também pode ter problemas cognitivos, que é dificuldade de aprendizado, de memória e atenção, que também podem surgir após esse quadro de meningite. Lembrar que nem todos os pacientes que têm meningite vão cursar com alguma dessas complicações ou sequelas. Alguns têm a cura e não têm nenhuma sequela, né? Então, nem todos vão desenvolver. A prevenção, então, da meningite é com vacina. As vacinas que a gente tem hoje é a vacina conjugada contra o meningococo, a CWY. A gente também tem
a Haemophilus influenza e a vacina contra o pneumococo. São essas 3 vacinas que cobrem os principais agentes bacterianos, né, de meningites bacterianas. Para os agentes virais e fúngicos, a gente ainda não tem vacina, né, mas para esses 3 principais que causam mais meningites, a gente já tem prevenção. E todas essas vacinas são disponíveis aí pelo SUS, pelo Ministério da Saúde. Então, a criança é preconizada principalmente aos 3 meses ele tomar a meningo C, aos 5 meses ele vai tomar a segunda dose dessa meningo C, aos 12 meses o reforço. E aos 11 anos ele vai tomar a CWY. Tem algumas outras vacinas que são disponibilizadas também, mas são na atenção privada, que aí os pacientes eles têm que adquirir lá no privado, tem que pagar por essas vacinas. Essas o SUS tem disponibilidade para gente nos postinhos, pode levar o filho para vacinar. O prognóstico e acompanhamento, a gente tem que quanto mais rápido for diagnosticado e mais rápido a gente começar o tratamento, melhor são as chances de recuperação. E a gente também tem que ter um acompanhamento contínuo, mesmo após a alta hospitalar, porque a gente tem que observar se vai ter alguma alteração e também para a gente prevenir e monitorar essas sequelas. E a gente também tem a reabilitação física, ocupacional e cognitiva, que pode ajudar, né, a minimizar as sequelas da meningite. Aqueles pacientes que evoluem com sequelas. Lembrar que nem todos vão ter sequelas. E é isso, gente. Só lembrando que vacinas salvam vidas, vacinar é um ato de amor. Vamos vacinar as nossas crianças. Muito obrigado.